Boa noite, pessoal. Tive um probleminha técnico aqui. Já vou começando a nossa apresentação. Hoje nós vamos falar sobre método de dimensionamento de bloco de coroamento. Ontem a gente começou falando já um pouquinho, quando a gente falou de alguns erros do Eberic, né, no cálculo de fundação. Já dei uma adiantada que o método de Blevaux, que é o método mais tradicional para a gente utilizar no cálculo de fundações, ele é um método que, devido a essa mudança na NBR 1018/2014, ele acabou ficando mais restrito. Nós vamos falar nesse vídeo sobre três métodos para dimensionamento de bloco: o método de Blevaux e o método de Fusco, que tem duas divisões, tem dois braços, né? O método A e o método B. Aqui o método de Fusco a gente já comentou um pouquinho antes, só falar brevemente, mas acredito que você já conhece, porque é o método mais convencional para a gente dimensionar blocos de coroamento, o método mais tradicional, né? Basicamente a gente substitui o bloco por essa treliça aqui, certo? E nessa treliça nós temos as diagonais aqui, elas ficam comprimidas, nós chamamos de bielas, né? E a parte de baixo aqui é o tirante que fica tracionado. Então a gente calcula a armadura para ficar aqui na parte inferior, entre uma estaca e outra, resistindo a essa tração. E aqui nas partes inclinadas nós dimensionamos o concreto para ele conseguir resistir à tensão de compressão que está atuando aqui. Então isso aqui seria um esquema unidimensional, né, considerando todas as bases deles como linhas, né? Se a gente pensar em termos de volume, nós teríamos a biela com esse formato aqui. E a gente vê que, como a dimensão do pilar é diferente da dimensão da estaca, a biela vai mudar de seção ao longo do bloco. Então ele vai ter uma seção diferente junto ao pilar e uma seção diferente junto à estaca. Por isso que na hora de verificar se a biela resiste à tensão de compressão que está atuando nela, nós temos que verificar tanto junto ao pilar quanto junto à estaca, porque as áreas vão ser diferentes. Apesar da força ser a mesma ao longo de toda a biela, a área vai ser diferente, então nós vamos ter tensões diferentes. Também porque a norma coloca limites diferentes entre a tensão aqui no topo e a tensão aqui na base. Normalmente a tensão na base da estaca é menor, a tensão resistente é menor do que junto ao pilar. Aqui, mostrando rapidamente como seria o cálculo dessas áreas, para fazer o cálculo. E aqui o cálculo da tensão atuante. A tensão atuante, então, na biela de compressão do bloco junto ao pilar, seria calculado por essa fórmula aqui, por essa expressão. E da tensão da biela junto à estaca, seria calculado pela fórmula de baixo. Blevaux, originalmente, quando ele criou esse método, ele especificou esses limites. Esse limite aqui, né, K igual a 0,85 FCD, com K variando com esses valores aqui de acordo com o número de estacas do bloco. Então esse aqui é o limite que Blevaux estipulou quando ele criou o método. Só que a NBR 1118 atual ela especifica limites diferentes para a tensão da biela junto ao pilar, que seria esse FCD1 aqui, e da tensão da biela junto à estaca, que seria o FCD3. Com isso, os valores da tensão limite que Blevaux propôs, que eram esses aqui, foram extremamente reduzidos. Tá? Aqui um exemplo concreto de 25 MPa. Para 25 MPa, um bloco de duas estacas, Blevaux permitia que a tensão de compressão das bielas chegasse em 21,25 MPa. Enquanto que agora, pela norma, a gente pode deixar essa tensão chegar em apenas 13,66 MPa. Com isso a gente vê que blocos que passavam com facilidade para o método de Blevaux, agora já não passam mais pelos limites atuais da NBR 1018. Então, basicamente aqui, se você tem um pilar que está pouco carregado, você consegue dimensionar o bloco por Blevaux. Se você tiver um pilar muito carregado, com uma força de compressão muito alta, suportando uma carga vertical muito alta, o método de Blevaux você não vai conseguir passar, você não vai conseguir usar. O limite dele junto ao pilar vai ultrapassar, a tensão dele da biela junto ao pilar vai ultrapassar a tensão limite da norma. Tá? O que acaba governando o dimensionamento do bloco por Blevaux é essa tensão limite junto ao pilar, que acaba sendo geralmente mais crítico. Aqui basicamente seria um método para calcular a armadura por Blevaux. Então, aqui o método de Blevaux, usamos essas fórmulas para calcular as tensões atuantes na biela junto ao pilar e junto à estaca. A tensão limite junto ao pilar vai ser essa daqui ou essa, de acordo com se for junto ao pilar ou junto à estaca. E aqui o cálculo da armadura, com essa fórmula. Então esse seria o método de Blevaux que a gente já começou comentando ontem.
Outra opção seria utilizar o método de Fusco. Fusco, ele propôs esse método aqui no livro Técnicas de Armar Estruturas de Concreto. Tá? E a gente vai ver, no final da live, nós vamos ver um comparativo de custo entre os três métodos que eu estou mostrando hoje. Mas, a princípio, esse método de Fusco, o método A, o Fusco propôs, tá? Basicamente, o método A e o método B, eles têm o mesmo funcionamento, só tem pequenos ajustes de um para outro que vão fazer com que o método B fique mais barato. É isso que a gente vai mostrar depois no comparativo. A gente vai ver também a comparação entre o custo do método de Blevaux com o custo do método de Fusco. Mas enfim, o método de Blevaux, ele parte basicamente desse princípio aqui. Lá no método de Fusco, né? O método de Blevaux, ele partiu do princípio aqui que a tensão de compressão começava atuando já no topo do pilar, já no topo do bloco, junto ao pilar. O método de Fusco considera diferente, considera que a tensão ela começa a se distribuir para as estacas a partir de uma certa profundidade aqui abaixo do bloco. Então ele não começa ele não começa montando o modelo de bielas dele a partir do topo da estaca, ele começa a partir de um nível mais baixo aqui. Tá? Que nível mais baixo seria esse nível que está na profundidade x de distância, tá? Ele estaria a x centímetros abaixo do topo do bloco, num nível onde a tensão atuante seria de 0,20 FCD. Então, basicamente, a principal diferença aí seria essa. Então, nós teríamos essa situação aqui, o pilar carregado, descarregando uma tensão aqui, poderia ser no máximo 0,85 FCD, né? E aqui embaixo tem essa medida X. O primeiro objetivo do cálculo por Fusco é a gente determinar essa profundidade X aqui, na qual a tensão atuante no concreto vai ser 0,20 FCD. E aqui Fusco considerava que a tensão, a carga de compressão do pilar, ela se espraiava dentro do bloco por um ângulo aqui igual ao arco tangente de 2, vai dar um ângulo de aproximadamente 63 graus, tá? Particularmente quando eu faço cálculo por esse método, eu considero um ângulo de 45 graus, eu acabo ficando mais a favor da segurança usando 45 do que usando o 63 do Fusco. Mas aqui mostrando originalmente o método de Fusco, ele considera que a carga dentro do bloco ela se espraia num ângulo de 63 graus. Então, o objetivo seria determinar essa profundidade X, na qual a tensão atuante no concreto seria 0,20 FCD. Aí nós podemos usar essa formulinha pequenininha aqui, né, simplesinha, para calcular X, ou nós podemos usar essa tabela aqui que o Fusco indica no livro dele. Normalmente, pelo método A, a gente utiliza essa tabela. Tá? E qual que é o problema? Que essa tabela é calculada considerando que aqui no topo do pilar está agindo a pior carga possível que aquele pilar suporta, né? Que seria essa carga aqui, 0,85 vezes a área de concreto vezes FCD, mais a área de aço vezes FYD. Então, ele pega a maior carga que aquele pilar pode suportar e com aquela maior carga do pilar, ele coloca em cima do bloco e calcula o valor de X. Então, se o nosso pilar tiver uma carga menor do que a carga máxima, e geralmente a gente fica com cargas menores do que a máxima, essa profundidade X aqui que a gente precisaria ter para chegar na tensão de 0,20 FCD seria menor. Tá? Então, o Fusco acaba ficando a favor da segurança nesse item, que ao invés de ter que calcular esse valor de X várias vezes, ele já joga aqui o pior caso possível de X. Por que ele fez isso? Porque esse livro que eu comentei do Técnicas de Armar Estruturas de Concreto, ele é um livro de 94, então o cálculo não era automatizado igual ele é hoje. Então, para simplificar o trabalho de ter que calcular o bloco, ele já fez uma tabela pegando o pior caso possível, com a pior força de compressão possível. Então, uma vez determinado o X, profundidade aqui, a partir desse ponto do X, dessa profundidade X aqui, é que a gente vai começar a fazer o mesmo esquema que a gente fez para o Blevaux. Então, o método de Fusco ele seria basicamente igual ao de Blevaux, só que ao invés de começar a jogar a carga desde o topo do bloco, nós começamos aqui um pouco abaixo. Então, como se a gente estivesse calculando o Blevaux com um bloco mais baixo. E ao invés do pilar ter a seção original dele, ele vai ter essa seção expandida aqui, a seção ampliada. Tá? Vai ter a largura do pilar, seria justamente a largura aqui dessa área ampliada aqui, onde a tensão é de 0,20 FCD. Então, o Fusco seria o método de Blevaux com um bloco de altura menor e um pilar mais largo.
tá? A ideia basicamente seria essa. Os limites nas tensões acabam sendo esses aqui, só que como a gente está trabalhando com um pilar fictício, um pilar mais largo, acaba que a tensão da biela junto ao pilar vai ser muito mais baixa do que é quando a gente calcula pelo método de Fusco usando a seção real do pilar. Então a gente acaba vários blocos que não passam por Blevaux, justamente porque a tensão de compressão na biela ultrapassa o limite, elas passam em Fusco, justamente porque essa ampliação da área do pilar. Tem outro detalhe também aqui, no caso do dimensionamento pelo método de Fusco, tá? É uma outra situação que ele coloca também, a respeito aqui das bielas. Essa figura aqui é até da norma, da 6118, tá? E aqui na 6118, nós temos as bielas de compressão que estão saindo aqui do pilar e vindo aqui até a estaca, né? Mas reparem que na norma, ele não mede a largura da biela aqui junto à estaca, ele não mede na mesma largura da estaca, ele considera uma largura maior, uma largura ampliada. A gente olhando em corte, seria isso daqui. A estaca está aqui embaixo, e a gente pode aumentar até um pouquinho da estaca para a esquerda, um pouquinho para a direita, considerar uma área, tá? A biela junto à estaca pode ter uma área maior do que a área da própria estaca. Tá? A gente pode aumentar D' para cada lado, D' seria justamente a altura da armadura em cima da estaca. Então seria como um cálculo da altura útil, da altura desde o topo da estaca até o centro de gravidade da armadura. Então essa medida D' do topo da estaca até o centro da armadura, a gente pode aumentar no cálculo da área da estaca. A gente aumentando a área da estaca vai diminuir a tensão, então isso também favorece a gente, vai ter uma tensão menor na biela junto à estaca. Então mais uma vez é mais um fator que permite que quando a gente calcula por Fusco, né, a gente consegue passar blocos mais carregados dentro dos limites restritos da norma, tá? E são coisas que por Blevaux, como a gente não fazia, a gente não consegue passar, tá? Já o método B ele é basicamente igual ao método A, só que aqui, ao invés de usar no cálculo da profundidade X o pior valor possível da carga vertical, a gente coloca a carga real do pilar, tá? A gente coloca a carga real aqui. E com isso a gente consegue um ganho, né? Porque aqui o X vai ser o X real, não vai ser um X mais crítico possível. O X poderia ser obtido por essa fórmula aqui. E aí, obtido o X, a gente obteria a armadura da mesma forma que a gente comentou para o método A de Fusco, que vai ser da mesma forma que a gente comentou para o Blevaux, né? Considerando um bloco mais baixo e um pilar fictício mais largo aqui em cima, tá? Mas reparem aqui que o nosso bloco, pelo método de Fusco, ele vai ser mais baixo que o de Blevaux, quanto? Justamente esse comprimento X que a gente calculou. Então, quanto maior for X, menor vai ser o nosso bloco real. Tá? Um bloco menor, a gente diminuindo a altura dele, a gente vai acabar tendo mais aço no cálculo do tirante. Tá? Seria a mesma ideia de uma viga, a gente diminui a altura da viga, o mesmo momento setor vai precisar de mais aço. Aqui também é a mesma coisa. Então, quanto maior for o valor de X, menor vai ser a altura do nosso bloco, a parte que vai estar efetivamente trabalhando para resistir essa flexão aqui, e maior vai ser a quantidade de armadura. Por isso que o método A ele é mais caro, mais antieconômico que o B, porque o método A calcula esse X aqui para a pior carga vertical que o pilar suporta. Então o X vai acabar tendo que ser muito maior do que o valor real. Então o X maior, a gente teria um bloco efetivo, que é a altura efetiva do bloco menor, e precisaria de mais armadura. Então isso que a gente vai ver daqui a pouco no comparativo, a gente vai ver, justamente por isso que lá no comparativo a gente vai ver que o método B sai mais barato que o método A. Tá? Então aqui já começou os comparativos. Aqui o que eu fiz? Eu peguei um caso de um bloco simples, tá? Corriqueiro que é bastante comum de aparecer em projeto a gente fazer, tá? Um pilar de 20 por 40, poderia ser um pilar de um prédio aí de 4, 5, 6 pavimentos, até um pouco mais talvez, mas enfim. Um pilar de 20 por 40, apoiado num bloco sobre duas estacas, um diâmetro de 30 centímetros das estacas. O espaçamento entre estacas de eixo a eixo seria 3 vezes o diâmetro da estaca, então dá 90 centímetros, né? A capacidade de carga eu estimei para essa estaca de 300 kN, um valor razoável para uma estaca desse porte. E eu considerei o concreto do bloco com 25 MPa. Então vamos olhar aqui, primeiro olhando o Blevaux, tá? Por Blevaux, eu poderia ter esse bloco variando entre 50 e 60 centímetros, tá? Dentro dos limites de Blevaux, poderia variar nessa altura. Então, para um H de 50 centímetros,
e eu supondo aqui uma carga atômica de 350 kN, 350 tons no pilar vai 175 para cada estaca, né? A estaca resiste 300, ok. Então, do ponto de vista da estaca, tá ok. Do ponto de vista do bloco, se eu tiver um bloco com 50 centímetros de altura, que é esse H50, eu vou precisar de 7,34 centímetros quadrados de aço. Tá? Se eu aumentar a altura do bloco para 55, a quantidade de armadura diminui, igual eu comentei, é similar ao cálculo de Vickers, daria 6,52 centímetros quadrados. E se aumentar a altura mais para 60, a área de aço diminui mais uma vez, vai para 5,87 centímetros quadrados. Tá, estou diminuindo, aumentando a altura do bloco, eu consigo diminuir a nossa área de aço, tá? Mas compensa? A gente tem que olhar os dois lados. Estou aumentando o concreto, se eu estou aumentando a altura, estou aumentando o concreto. Então, o ganho de redução de armadura que eu estou tendo está custando um aumento no consumo de concreto. No fim das contas, não compensa aumentar a altura para poder diminuir a armadura do bloco. Tá? A gente só aumenta a altura do bloco se eu tentei com 50 de altura e ele não passou, aí que eu aumento. Tá? Enquanto estiver passando com 50, a gente faz com 50. Porque a partir do momento que a gente aumenta a altura do bloco, a gente aumenta muito o volume dele. E aumentando o volume, a gente consegue reduzir um pouquinho, aumentando a altura, a gente reduz um pouco a área de aço, mas aumentando o volume de concreto, a gente aumenta muito o custo. Tá? Então, se a gente olhar aqui na tabela de valores, o que a gente economizou de aço não compensou tanto que a gente gastou mais de concreto. Então, na prática, aqui aumentando, a cada 5 centímetros de altura no bloco, aumentei 5% o custo total do bloco. Tá? Agora, vendo um outro comparativo aqui, outra situação aqui, já fazendo comparativo dos três métodos, tá? Para a altura de 50, altura de 55 e altura de 60 centímetros do bloco. Aqui, Blevaux, com o bloco, pelo método de Blevaux, seguindo os limites da norma, a carga máxima que esse bloco vai suportar é de 350 kN. E como a gente viu no slide anterior, a área de aço necessária vai ser de 7,34 centímetros quadrados. Essa mesma carga, calculando pelos outros métodos, nós teríamos o método A de fosco 9,01 centímetros quadrados, então uma área de aço muito maior. Já pelo método B de fosco, uma área de aço parecida com o método de Blevaux de 6,9 centímetros quadrados. Aqui, tomando o método de Blevaux como referência, com o valor 1, o método de fosco A sairia 5% mais caro e o método de fosco B sairia 1% mais barato. Tá? Agora, se eu tivesse um bloco com 55 centímetros de altura, se eu tiver pelo método de Blevaux, eu vou conseguir no máximo resistir 390 kN, tá? Mais do que 390, e não vai passar naquela verificação das bielas de compressão. Então eu fiz o cálculo aqui de do bloco dos três métodos, usando 390, que é o máximo que esse bloco de 55 de altura resistiria por Blevaux. Considerando isso, nós teríamos aqui, pelo método de Blevaux, uma área de aço de 7,24 cm², o método A de fusco novamente sendo mais caro, com 8,04 cm², sendo mais custoso em termos de aço, né? E o método de fusco B saindo mais econômico em termos de aço, gastando 6,75 cm². No final, em termos de custo, novamente tomando como referência o custo por Blevaux, pelo método A de fusco, nós teríamos um custo 2% mais caro, e novamente pelo método B de fusco, nós teríamos 1% de economia. Então, por enquanto, a gente está vendo que para o pilar pouco carregado, né, para o bloco pouco carregado, tanto faz um método ou outro, porque a diferença de custo vai ser pequena, certo? Aqui para o Blevaux, por final aqui, usando uma altura de 60 centímetros no bloco, pelo método de Blevaux, a gente conseguiria calcular até uma carga máxima de 420 kN. Com essa carga máxima de 420 kN, nós teríamos aqui uma área de aço necessária de 6,99 cm², pelo método A de fusco 7,22 cm², e pelo método B de fusco 6,44 cm². Mesma tendência que a gente tinha visto antes, o método A consumindo mais aço, o método B menos aço. Aqui no referencial, o método A de fusco sairia 1% mais caro e o método B de fusco 2% mais barato. Então, igual eu comentei, para cargas baixas, todos os três métodos estão dando praticamente o mesmo resultado. Um pouquinho mais barato o método de fusco B, o método B de fusco, né? Agora vamos comparar situações com blocos mais carregados, tá? Porque o nosso bloco aqui, igual eu comentei no começo, bloco de 2 estacas,
tá com a capacidade de carga de cada estaca 300 kN. Então eu quero poder colocar até 600 kN nesse bloco. Tá? Se eu estou fazendo um bloco de 2 estacas, cada estaca exige 300 kN, e eu tiver que limitar o meu bloco, colocar no máximo aqui 420 kN, porque o meu bloco calculado por Blevaux não aguenta mais, eu estou desperdiçando aqui 180 kN de capacidade de carga. Então aqui vendo outras situações. Aqui eu testei, ao invés de testar um FCK de 25 MPa, eu testei com FCK de 30. Tá? E aqui, um bloco por Blevaux por 50 centímetros de altura, ele resiste 410 kN. Tá? Antes, com 50 centímetros, resistia apenas 350. Tá? Então a gente ganhou aqui 60 kN a mais, aumentando o FCK em 30 em 5 MPa. O bloco de 55, ele está resistindo agora no máximo 460 kN. Antes ele resistia 390, então a gente ganhou aqui 70 kN de capacidade, né, do bloco. E agora para a altura de 60, o nosso bloco resistiu até 500 kN, tá? Enquanto antes ele resistia 420. Então a gente vê que aumentar o FCK do concreto no bloco tem um efeito benéfico bastante alto no aumento da capacidade daquele bloco, né? Quanto de carga que aquele bloco resiste. Bom, dito isso, a gente tem aqui, lógico que o concreto 30 MPa é mais caro que o de 25, né? Aí a gente tem que fazer uma ponderação nos preços também na análise, né? Mas aqui a gente vê que no maior caso aqui, o bloco com uma altura de 60 centímetros, com o concreto de 30 MPa, a gente já está conseguindo resistir até 500 kN de carga vertical. Então a gente está conseguindo quase os 600 kN, que é a capacidade de carga máxima das nossas duas estacas. Só que aí, quando a gente começa a colocar uma carga maior, começa a surgir uma diferença maior de custo entre você usar Blevaux e usar os métodos de Fusco. Tá? Por exemplo, aqui, no caso do método B de Fusco, para uma carga de 500 kN, que foi esse caso aqui, por Blevaux para passar, a gente precisou, né, a altura de 60 centímetros e um concreto de 30 MPa. Tomando essa linha como referência, se eu fizesse pelo método de Fusco, pelo método B de Fusco, e usasse um concreto de 25 MPa, eu precisaria de apenas 55 centímetros de altura no meu bloco. Então ele passaria com mais armadura, lógico, 8,87 centímetros quadrados, mas como a gente viu aqui, o mais crítico é a altura do concreto, a altura do bloco. Aumentar consumo de concreto é mais crítico do que aumentar custo de aço. Então vale a pena no cálculo do bloco a gente gastar mais aço, se a gente puder com esse gasto a mais de aço reduzir a altura do bloco. Então justamente aqui, pelo método B de Fusco, então eu teria uma redução de 8% no custo desse bloco. Tá? E aqui, já pelo método B, agora mais considerando um concreto de 30 MPa, aumentando a resistência, colocando a mesma resistência que eu coloquei para Blevaux, eu conseguiria passar esse bloco com altura de 50. Tá? Então eu gastaria mais para usar um concreto mais forte, mas eu conseguiria um bloco com altura menor. E aqui também eu conseguiria uma economia de 8%. Tá? E assim, na verdade, quando você tem vários blocos na sua obra, você tem lá 50 blocos na sua obra, se um ou dois deles está pedindo 30 MPa, você imagina, se você não consegue passar de jeito nenhum aqueles blocos com 25, você tem que botar 30. Você não vai colocar dois blocos com 30 e os outros 48 com 25. A chance de ter uma confusão na obra é muito grande. A tendência é a gente acabar adotando todos os outros blocos com 30. Então imagina que você, por causa de um ou outro bloco, por causa de meia dúzia de blocos que estão muito carregados, você calculou por Blevaux, ele não passa com 25, você tem que jogar para 30, você tem que jogar 50 blocos para 30 MPa por conta de meia dúzia que não passa, né? Então o método de Fusco também acaba ajudando isso para a gente. Que muitos blocos a gente precisaria de resistência de 30, 35, 40 MPa. Por Blevaux a gente consegue passar com um FCK mais baixo por Fusco. Aqui por fim eu testei uma capacidade de carga aqui, uma carga atuante no bloco de 600 kN, que seria o máximo que as estacas do bloco suportam. Então, o bloco, duas estacas de 300, o máximo que eu poderia colocar de carga ali seriam 600 kN. Com 600 kN, para passar, pelo método de Blevaux, eu precisaria de uma altura de 60 centímetros e um concreto de 40 MPa. Tá? Isso me daria uma área de aço de 9,88 centímetros quadrados. Pelo método de Fusco, eu consegui, forçando a barra ali, eu consegui passar com altura de 55 e 25 de MPa, 25 MPa de FCK. Então, isso aqui passou bem no limite, tá? Eu tive que levar em consideração aquele aumento da armadura, aquele aumento que eu comentei aqui.
Ele estava falhando na biela junto à estaca, eu tive que considerar essa maior largura aqui da biela junto à estaca, esse D' mais para cada lado passar, mas considerando isso aqui, passou. Tá? Passou e a gente conseguiu aqui uma economia de 13% nesse bloco. Então a gente vê que quanto mais carregado tiver o bloco, pior vai ser o custo dele calculando por Blevaux. E no caso, por exemplo, o Eberic, bloco até 5 estacas, ele só calcula por Blevaux. CIPECAD não conheço muito bem, mas pelo que eu ouvi falar também, ele calcula por Blevaux. Só o TQS que tem a opção de você utilizar esses outros métodos de Fusco. Tá? Então talvez se você já for usuário do TQS e estiver assistindo, você vai estar reconhecendo aí aquele negócio de método A e método B que tem lá no TQS, o que era aquilo? São esses métodos aqui. Qual que é melhor, o método A ou o B? Igual você já sabe que o método B é melhor do que o A. Tá? Então basicamente isso aqui foi a ideia, a síntese, né, do que a gente estava se propondo nessa apresentação, mostrar nesse comparativo entre vários métodos, né, que entre o método A e o B de Fusco, o B vai ser sempre melhor que o A, e para blocos muito carregados, quanto maior for a carga tonante no bloco, mais compensa você usar o método B de Fusco do que o método de Blevaux, que você vai conseguir o resultado mais barato, o resultado final mais barato. Tá? Aqui as referências que eu usei. E aí, pessoal, tá aqui finalizada a live, né? Eu tô vendo que vocês estão comentando aí, só que eu não consigo parar para responder, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só vocês entrarem lá no perfil do tutorial, lá na bio tem um link para um grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp eu vou estar respondendo as dúvidas, tá, gente? E aí, se vocês quiserem, ó, aqui se vocês tirarem um print aqui dessa tela agora, vocês vão ganhar um curso, tá, pessoal?